Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Emerson. Vim trazer para vocês aqui um esquema e um circuito que eu montei há algum tempo que vai ajudar vocês aí no caso de pico de tensão da rede. Esse circuito aqui eu já tenho ele funcionando há algum tempo na minha TV e no meu aparelho de som. E assim, depois que eu coloquei esse aparelho, não tive mais queima de aparelho eletrônico aqui na minha casa. O funcionamento dele é muito simples. Nós temos aqui um circuito de uma fonte sem transformador, ou seja, ela não é isolada da rede, que ela vai gerar de 3,9 a 4,2 volts. Depois que a tensão elétrica ela retorna, ela vai fazer a alimentação, né? E vai gerar essa tensão. Essa tensão vai acender esse LED, indicando que a rede ela já está com tensão. Logo depois que essa tensão retornar, nós temos um temporizador. Esse temporizador aqui, o tempo dele é determinado por esse capacitor de 470 micro. Aqui nós estamos com o resistor de 56K, mas o ideal aqui é 100K. No esquema que eu vou disponibilizar para download, vai estar atualizado esse resistor. Então, com esse capacitor de 470 micro, nós vamos ter mais ou menos de 5 a 8 segundos para temporizar. Ou seja, depois de 5 a 8 segundos que a tensão teoricamente já está estabilizada, é que ele vai fazer liberação da tensão para alimentar o seu circuito. Então o objetivo desse circuito é exatamente esse. Ele vai impedir que quando a energia elétrica retorne à sua tomada, que o seu equipamento seja ligado de imediato. Ele vai fazer uma temporização e logo depois ele vai liberar a saída. Então, ou seja, o seu equipamento não vai sofrer o impacto do retorno da tensão. E outra vantagem dele é que ele, vamos supor que a energia vai e volte na sequência, né? Esse equipamento vai impedir com que esse circuito ele seja alimentado na mesma sequência. Porque como ele vai temporizar, ele só vai liberar depois que a tensão estiver estabilizada. Então durante esses 8 segundos, se ela for e voltar, o circuito não vai liberar a saída. Ele só vai liberar a saída depois que o tempo tiver contado, de 8 segundos aqui. No caso, se você colocar um capacitor de 1000 microfarad, você vai poder aumentar esse tempo. Então, uma segurança maior ainda. No meu caso, aqui nos testes que eu fiz, de 5 a 8 segundos para mim é o suficiente. Nesse circuito aqui, eu estou utilizando o TIC 246D. Esse TIC 246D eu alimentei meu aparelho de som e minha TV. E com um dissipador bem pequeno aqui, isolado, porque a gente sabe que esse TIC 246 a gente tem que usar a mica, né? Ou uma isolação aqui. Ele não aquece muito. Esse circuito estava dentro da minha tomada, alimentando os meus 2 aparelhos. Nunca mais tive problema de queima aqui na minha casa depois que eu utilizei esse circuito. Para circuitos maiores, você pode usar no lugar do TIC 246, você pode usar o BTA41, que é esse daqui. Aí você pode alimentar ou você pode proteger esse circuito de maior potência. No caso, se for uma potência ainda maior, você pode colocar 2 BTAs. No caso, eu já tinha utilizado com 2 aqui, alimentei praticamente, ou protegi praticamente a minha casa inteira com ele. A vantagem do BTA é que ele não tem, você não precisa isolar essa parte aqui de dissipação dele. Você pode colocar o dissipador direto aqui com a pasta térmica, porque aqui se você tocar ele você não toma choque, ele é isolado isso daqui. Já o TIC 246 ele não tem essa isolação, então precisa isolar antes de colocar o dissipador, ok? Esse circuito eu utilizei só componente sucata. Então eu utilizei esse aparelhinho aqui para poder fazer os testes dos componentes. Com os componentes funcionando, montei esse circuito, tudo sucata. E a potência para poder usar o dissipador eu medi com esse watímetro aqui. Então com 40 watts eu praticamente não usei dissipador de calor aqui. Só que acima disso, se você usar 50, 60 watts, o ideal é você colocar o dissipador. Ele não aquece muito. Então o ideal é você já usar o dissipador. Se você colocar dentro da tomada, tem que isolar, tem que tomar todo cuidado para não fechar curto aí na sua casa. Mas isso é bastante cuidado, principalmente na montagem dela. Porque como ela não utiliza fonte, isolação, né, da rede elétrica, então qualquer ponto que você tocar aqui você vai tomar choque. Então o cuidado que vocês têm que ter
para montar esse circuito é muito grande. Não inverter a polaridade dos diodos, não inverter a polaridade dos capacitores eletrolíticos, isso é muito importante. Ou seja, montou, passa e repassa, verifica direitinho se está tudo certo e depois você faz os testes, né? E aí você libera ele para uso interno seu aí. Eu vou mostrar para vocês aí o funcionamento dele aqui na bancada. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar aí, ok? Obrigado. Então eu fiz a interligação já do circuito. Coloquei aí um multímetro analógico e um multímetro digital. Aqui vocês vão ver a tensão subindo lentamente. E aqui você vai ver que ele não altera a frequência da rede. Eu vou ligar agora, vocês vão ver esse LED aqui acendendo. Então quando ele acende, quer dizer o quê? Que a tensão da rede elétrica retornou. Então vamos lá. Acendeu. Aí vai se contar 5 a 7 segundos. Ele vai subir a tensão, subindo, subiu até 114 volts, que é a tensão da minha rede aqui agora. E aqui vocês podem verificar que a frequência da rede é 60 Hz. Tá? Agora eu vou fazer a interligação dela junto de uma lâmpada. Ok, acabei de interligar a lâmpada. Agora eu vou ligar. Vocês vão ver novamente aqui o LED acendendo. Acendeu o LED. Deixa eu apagar essa outra luz aqui. Vocês vão ver a tensão subindo e a lâmpada acendendo. Então tá aí o funcionamento, né? Como eu disse, ele não aquece muito, tá? Mas o ideal, dependendo da potência que vocês utilizarem, é colocar... Deixa eu desligar aqui para não atrapalhar a imagem. E acender essa luz. O ideal é vocês colocarem o dissipador de calor, fazer o teste antes de colocar o circuito dentro de algum gabinete, de alguma caixinha. Eu vou fazer um desses para colocar nas réguas, né? Nessas réguas, eu até tenho uma aqui, devia até ter trago para vocês verem. Você colocando ela dentro da régua, ela já consegue fazer a alimentação das tomadas da régua. Então facilita o circuito, lógico. Vocês não vão ligar a máquina de solda numa régua, né? Então são para equipamentos mais simples. Nesse caso aqui eu utilizei ele, como eu já disse, na TV, no som, no ventilador, na geladeira eu já utilizei. Eu tenho uma geladeira que inverter, então eu utilizei esse circuito, ele não aqueceu. Então, mas o cuidado você tem que ter. E novamente deixar essa observação que é muito séria, que esse equipamento não é isolado da rede, né? Então vocês têm que tomar o máximo cuidado possível para não tomar choque elétrico. O choque elétrico é um perigo, né? Vou ligar para vocês mais uma vez aqui, vou afastar a lâmpada para ela não atrapalhar a visualização. Vamos ver o LED acendendo, com o retorno da energia elétrica, acendeu. Vocês podem ver, ó. E agora a tensão do multímetro subindo. E a frequência da rede intacta, ou seja, esse circuito ele não interfere na frequência da rede. E você pode perceber, vocês podem perceber que a frequência, que a velocidade que a tensão sobe, ela é relativamente lenta. Então ela também não ocasiona o pico de tensão. Esse é o objetivo do circuito, ok? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só me perguntar que eu estou à disposição aí, tá? E vou lançando outros circuitos interessantes aí para facilitar a vida, para facilitar a nossa vida. Ok? Um abraço a todos. Fique com Deus.